Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista Mateus. Lucas, por gentileza, isso. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 7. Eu ia ministrar sobre Dorcas e o significado do nome dela, mas ao decorrer do culto Deus falou ao meu coração através dos louvores que foi aqui ministrado ao Senhor, e eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 7 e o versículo 36. Louvar a Deus pela oportunidade ímpar que nos concede poder retornar a essa casa. Eu já estive ministrando aqui no Congresso das Irmãs com o pastor Edinho, faz acho que aproximadamente uns 8 anos atrás, e eu fico muito alegre e contente de poder retornar. Deus abençoe o do pastor dessa igreja, Cleverson. Deus abençoe meu pastor, muito obrigado. Trago uma saudação da nossa igreja ali, do nosso pastor Marcos Pires, do Jardim Rodrigo, para o senhor, sua esposa, toda a equipe de obreiros dessa casa. Que Deus abençoe em Cristo a vida da nossa irmã Marlene, que é uma bênção de Deus, uma amiga de muitos anos já, que o Senhor tem usado de uma forma especial. Esteve lá esses dias conosco, louvando, o esposo pregando, leva uma saudação do esposo também, tá? Deus abençoe, é uma bênção de Deus. Também não posso deixar de agradecer a vida da mulher mais linda do meu mundo, irmãos. É a minha esposa. Eu falo que ela é o rio que atravessa o meu deserto. Eu chamo ela de meu Google, porque tudo que eu preciso eu encontro ali, irmãos. E ainda digo que se minha vida fosse um filme, ela seria os efeitos especiais. Os varões ficam com ciúme, né? O apóstolo Pedro escreveu dizendo: honre as vossas esposas, né? A gente tem que honrar. O sábio Salomão também escreveu no livro de Provérbios, capítulo 12, dizendo que a esposa, irmãos, é a coroa do marido. Se não fosse a esposa, o que seria de nós, né? Coroa fala do quê? De poder, autoridade. Ela não é só minha coroa, é a minha base, é a minha confidente, é a minha amiga. Depois de 7 anos, Deus nos presenteou com João Miguel também. Essa é a minha família, estamos no altar do Senhor. Todas as vezes que for orar, oreis por nós, porque estamos carentes das vossas orações. Amém? Mas vamos para a palavra que é o mais importante. Lucas, capítulo de número 7, versículo 36, é uma leitura um pouco extensa, mas você vai entender aquilo que Deus quer tratar com você nessa noite. Diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando à casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, o que ela era? Pecador. Sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe aos pés com as lágrimas, e enxugá-los com o cabelo da sua cabeça, e beijar-lhe os pés, e ungir-lhe com unguento. Quando viu isto, o fariseu que tinha lhe convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Guarde bem isso. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe Simão: uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-me, a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 dinheiro e outro lhe devia 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgastes bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para lavar os meus pés.
Mas essa regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me destes o ósculo, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungistes a minha cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus muitos pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse A. É só na minha Bíblia que esse A tem acento, ou em todas as Bíblias tem um acento? Todas. Todas? Então guarde bem isso. Observe o texto. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tomai os vossos assentos, por gentileza. Mas... O texto que ora nós acabamos de ler está inserido no Novo Testamento. Quando nós falamos acerca do Novo Testamento, não tem como nós deixarmos de citar o Antigo Testamento. Por quê? O Antigo Testamento com o Novo Testamento, ele cria-se uma junção, ele cria-se uma fusão. Qual é essa junção? Qual é essa fusão? O Antigo Testamento é Deus fazendo promessas, e o Novo Testamento é Deus cumprindo as suas promessas. Quando nós falamos acerca do Antigo Testamento e acerca do Novo Testamento, nós estamos formulando-se a Bíblia. E sabemos que ela é completa com seus 66 livros repartidos em 4 partes. Livro do Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Quando nós falamos acerca do Antigo Testamento, nós falamos acerca dos seus 39 livros. Quando nós falamos acerca do Novo Testamento, nós falamos acerca dos seus 27 livros. E o Novo Testamento ele também é repartido em 4 partes. Livros históricos, livros biográficos, doutrina e profecia. Aqui nós estamos falando sobre o Novo Testamento, que tem pelo menos 3.779 versículos bíblicos, e 60% do Novo Testamento é proferido pelo próprio Cristo. Quando eu falo acerca que 60% do Novo Testamento é proferido pelo próprio Cristo, eu falo de 1934 versículos, é o próprio Cristo falando, orientando, ensinando, discipulando. E todas as vezes que Jesus ele abre a sua boca para falar, alguma coisa acontece. Todas as vezes que Jesus ele abre a sua boca para falar, o paralítico levanta. Todas as vezes que Jesus ele abre a sua boca para falar, o cego vê. Todas as vezes que Jesus ele abre a sua boca para falar, o surdo ouve. Todas as vezes que Jesus ele abre a sua boca para falar, aquele que está possesso em demônios é liberto. Todas as vezes que Jesus ele abre a sua boca para falar, ele acalma o vento, ele acalma o mar. Todas as vezes que Jesus ele abre a sua boca para falar, ele multiplica pães, ele multiplica peixe. Todas as vezes que Jesus ele abre a sua boca para falar, até dinheiro da barriga do peixe sai. Todas as vezes que Jesus ele abre a sua boca para falar, até aquele que estava morto fazia 4 dias tinha que ressuscitar, porque a palavra de Jesus ela tem poder. A palavra de Jesus não é comparada com 1 quilo de sal. A palavra de Jesus não é comparada com uma rosa ungida. A palavra de Jesus não é comparada com esses misticismos que muitas igrejas hoje em dia estão fazendo dentro das igrejas, não. A palavra de Jesus é muito mais além, porque a Bíblia diz: pode passar o céu, passa a terra, mas as palavras de Deus não passam. Jeremias escreveu dizendo que a palavra dele é comparada com um martelo que esmiuça a penha. Ela bate, até quebrar o coração duro e surtir efeito. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que ela é viva e eficaz, é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, penetrante entre as juntas e medula, e discerne o pensamento do ser humano. O que é isso? É o poder da palavra. É a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que levanta. É a palavra que vai nos salvar. Por quê? Porque o poder é através da palavra dele. Quantos acreditam na palavra? Só que o Novo Testamento de fato é um grupo
E este grupo que vai dar o pontapé inicial ao Novo Testamento, e a Bíblia nós sabemos que não está em ordem cronológica, mas cada um desses evangelistas vai apresentar Jesus de uma forma, como por exemplo, Mateus vai apresentar-se Jesus como rei dos judeus. O porquê Mateus vai apresentar-se Jesus como rei dos judeus? Porque o próprio evangelista Mateus escreveu para os judeus, e de fato quando ele escreve para os judeus não vão aceitá-lo como Messias, como Filho de Deus. Aí abre-se uma lacuna, uma oportunidade para que todos o quanto aceitassem Jesus fossem chamados filhos de Deus. Marcos, ele vai apresentar-se Jesus como servo. O porquê Marcos apresenta Jesus como servo? Porque o próprio evangelista Marcos escreveu dizendo que Jesus, ele não veio para ser servido, Jesus ele veio para servir a sua igreja. Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem. Ou porque Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Observa que o próprio evangelista Lucas vai escrever dizendo que ele tinha dupla personalidade. Ora 100% homem, ora 100% Deus. Ele sendo 100% homem, ele teve o mesmo sentimento que nós, o quê? Ele teve fome. Mas também sendo 100% Deus, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele sendo 100% homem, ele teve sede, mas também sendo 100% Deus, ele diz: eu sou a fonte da água da vida, e quem bebesse dessa água nunca mais sede teria. Ele sendo 100% homem, montou uma jumentinha para entrar em Jerusalém, e foi ovacionado por toda aquela multidão, dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Mas também sendo 100% Deus, no livro do Apocalipse diz que ele monta sobre o seu cavalo branco, vem cavalgando sobre o vento, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sendo 100% homem, foi chicoteado, cuspido, despido, oprimido. Aleluia! Colocaram uma coroa pesada, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, uma cruz pesada para ele carregar sobre a via dolorosa. Subiu até o alto do Gólgota, lá no Monte Caveira, entregou o seu espírito ao Pai, mas sendo 100% Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo no meio da igreja. Alguém já pôde sentir a presença? O apóstolo João apresenta ele como filho de Deus. Por quê? Porque João vai escrever dizendo que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo isso foi criado por ele. Se não fosse ele, nada disso tinha existido. Pois bem, aqui está o Novo Testamento. E de fato que Lucas, o texto que ora nós acabamos de ler, ele vai ser tão rico em detalhes, além de Mateus, além de Marcos e além do apóstolo João. Por quê? Por mais que Lucas não foi uma testemunha ocular de Jesus, por mais que Lucas não esteve pessoalmente como Jesus, como Mateus, como Marcos e o apóstolo João, porque ele vai se converter através da segunda ou a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas quando ele se converte ao cristianismo, cria-se uma curiosidade tão grande dentro do seu coração. Ele vai começar a procurar saber todos os feitos e atos que Jesus fez durante o período que ele estava aqui sobre a face dessa terra. Aí ele começa a escrever de uma forma tão minuciosa, tão detalhista. Observe que o Evangelho de Lucas ele vai escrever 5 hinos ou 5 poemas. Lucas escreve 20 milagres, 32 parábolas, 1150 versículos, e de fato desses 1150 versículos foi esse que nós acabamos de ler, do capítulo 7, versículo 36 por diante, contando-se a história dessa mulher. E Lucas vai dizer que essa mulher era uma pecadora. Me ajude a pregar, ela era uma pecadora. Guarde bem isso, o escritor está dizendo que ela é uma pecadora. Mas observe que não vai ser só Lucas que vai escrever acerca dela. Mateus também no capítulo de número 26, Marcos no capítulo 14, e o apóstolo João escrevendo tanto no capítulo de número 11, como no capítulo 12. Vai dizer que essa mulher era Maria. E olha que interessante, Mateus no capítulo 26, o próprio Jesus vai dar testemunho dela, dizendo que quando Jesus foi convidado para participar desse jantar, ele estava sentado. Aí vem essa mulher, ela quebra-se todos os protocolos, ela quebra-se todos os paradigmas. Por quê? Uma mulher daquela época não poderia entrar dentro de uma casa sem ser convidada. Eu admiro as mulheres da Bíblia, e as mulheres sempre vão ser destacadas. Por quê? Por
dizendo que quando ela entra, ela arranca um vaso de alabastro com ungüento e joga sobre o corpo de Jesus. Um dos discípulos vai se manifestar e vai dizer: mas que desperdício é esse? Nós poderíamos ter pegado, vendido e dado aos pobres. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: não, os pobres sempre vão estar convosco, deixa ela fazer. Por quê? Porque ela está fazendo a melhor boa ação da sua vida. O que ela está fazendo? Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Aí Jesus vai olhar e vai dizer assim: aonde quer que o evangelho for pregado, a história dela tem que ser contada. Por quê? Pela atitude ela vai marcar-se a geração dela. Pela atitude que ela vai tomar, ela marca-se a história dela. As mulheres sempre se destacaram. Observe que num culto desse tem mais mulheres do que homens. E não é só porque é um culto das irmãs, não. Observe bem, num culto normal sempre vai ter mais mulheres do que homens. As mulheres são esforçadas. As mulheres têm um desempenho. As mulheres sempre estão presentes na obra do Senhor. Lucas vai escrever no capítulo 8 que as mulheres eram o pilar para sustentar o ministério de Jesus. E não era só Jesus. Fora Jesus tinha mais 12. E fora os 12 tinha mais 70. Então eram 82 discípulos. Fora Jesus e fora as pessoas. Então as mulheres mantinham com as fazendas, com as riquezas. E essa mulher, olha que algo tão interessante. Lucas vai dizer, no capítulo de número 7, versículo 36, que ela é conhecida como pecadora. Mas o apóstolo João vai dar nome. Por quê? Observe que tanto no capítulo 11, como no capítulo 12, ela está lá. Quem é? Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Olha que interessante. E observe no texto que Lucas vai ser o mais rico em detalhes, além do que Mateus, além do que Marcos, além do que o apóstolo João. Lucas vai dizer que ele foi convidado para participar de um jantar. Ele recebe o convite e vai. E o interessante é que quando ele entra dentro da casa, ele se assenta sobre a mesa. Tudo está normal, tudo está organizado. Ele se assenta. E o interessante é que quando ele se assenta, essa mulher, sabendo que ele tinha sido convidado, estava dentro da casa, assentado sobre a mesa, ela vai até a casa de Simão. E o interessante é que quando ela entra dentro da casa de Simão, Lucas vai ser tão rico em detalhes que vai dizer que ela vai direto aos pés de Jesus. Quando ela chega aos pés de Jesus, ela arranca um vaso de alabastro com ungüento e começa a ungir os pés de Jesus, a um ponto que quando ela toca, as lágrimas não se contêm. Ela começa a chorar, e o texto diz que ela está regando-se aos pés de Jesus com as suas lágrimas. Aí ela, com o seu cabelo, ela começa a enxugar. Essa mulher vai nos ensinar algumas lições. Qual, por exemplo? Ela sabia que quando chegasse dentro daquela casa, ela não poderia puxar uma cadeira e sentar sobre a mesa, porque mesa fala de destaque. Ela olhando e dizendo: já que eu sou uma pecadora, eu não quero se assentar sobre a mesa, mas eu vou direto aos pés de Jesus. Porque ela sabia que o que ela precisava não estava sobre a mesa, não estava sobre Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, não estava sobre o fariseu Simão. O que ela precisava estava aos pés de Jesus. Olhe para cá e aprenda essa lição. O que você precisa não está sobre a mesa. O que você precisa está aos pés de Jesus. Observe que Lucas vai ser tão rico em detalhes que no capítulo de número 10, no versículo 38, quando Jesus entra na casa de Marta, convidado, olha que interessante, Jesus entra dentro da casa dela. Quando Jesus se assenta, quem vai aos pés de Jesus? Maria. Maria sabia que em todos os momentos que chegasse na presença de Jesus, o lugar melhor era aos pés de Jesus. Olhe para cá, o que você precisa, o que você necessita, o que você quer alcançar, o que você quer receber, não está em outro lugar, a não ser aos pés de Jesus Cristo. Enquanto você está procurando fulano, betano, ciclano, médico, ei, irmão, Jesus te trouxe aqui para te dizer: aprenda com ela. Está precisando de algo? Desce aos pés de Jesus. Ela está embalsamando os pés de Jesus. Ela está ungindo aos pés de
no seu pensamento, mas Jesus sabe ler pensamento. Já se esse fosse profeta, saberia qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. No coração dele está dizendo, está tocando. E se esse fosse profeta de verdade, saberia que ela era uma pecadora. Só que Jesus, conhecendo o pensamento dele, vai logo propor uma parábola. Vai dizer, havia-se 2 devedores, um devia 500 e o outro devia 50, não tendo com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Aí eu te pergunto, Simão, qual dos 2 perdoará mais? Ele diz, Senhor, para mim é aquele a quem mais perdoou. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer o quê? Julgastes bem. Olha que interessante esse julgastes bem. É a profissão do fariseu. Ele sabe julgar, ele sabe apontar, ele sabe ver defeito, ele sabe aonde está o erro, ele sabe de tudo, até julgar bem. Mas olha que interessante, aprenda com esse texto. Essa parábola que Jesus está propondo, era para quem? Era para ele e para a mulher. Quem devia 500? É a mulher, porque era pecadora. E quem devia 50? Era ele. Mas Jesus olhando e dizendo, ela não tendo com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Mas diga para mim, Simão, qual perdoará mais? Ele mesmo vai proferir com a boca dele. É dizendo, aquele a quem mais perdoou, porque é o que mais devia. Ou seja, o fariseu também devia 50, a mulher devia, mas Jesus perdoa-lhe ambos. Mas o fariseu não dizendo, se esse fosse profeta, aí Jesus vai dizer o quê? Julgastes bem. Porque o que tem de fariseu dentro da igreja, julgando, apontando, criticando, é aquela pessoa que não ajuda e só bota defeito em tudo. Em vez de somar, acaba atrapalhando. Em vez de multiplicar, acaba estragando. A função do fariseu é apontar, é julgar, é criticar, é dizer não muda de vida, não vai dar certo, não tem resultado, nada vai acontecer. Mas Jesus não quer saber o que ela fazia ou deixou de fazer. Por quê? A partir do momento que ela tocou em Jesus, a partir do momento que ela chegou aos pés de Jesus, Jesus não quer saber o que ela fazia ou deixou de fazer. Por quê? A partir do momento que está na presença dele, nova criatura é. As coisas velhas. Quando chega na presença de Jesus, Jesus não quer saber o que você fazia ou deixou de fazer. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com ele, Paulo diz que nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passam e tudo se fez novo. Então deixa o fariseu apontar, deixa o fariseu criticar, deixa o fariseu julgar, porque enquanto está apontando, criticando, você está aonde? Aos pés de Jesus Cristo. Aí essa mulher vai nos ensinar algumas lições. Qual, por exemplo? Jesus vai virar-se para ela e vai dizer assim, ei, Simão, está vendo tu esta mulher? Olha que interessante. O escritor, quando começou a escrever, dizendo que ela era uma pecadora, o fariseu pensando dentro do 5%, se esse fosse profeta, saberia qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Mas espera aí, vamos entender o texto. O escritor disse que ela é pecadora. O fariseu olhou para ela e dentro do seu coração disse que era pecadora. Mas Jesus olhou e disse, você está entendendo, irmão, que com Jesus o negócio é diferente? Não, você não está entendendo, senão você já tinha dado glória. O escritor está dizendo, é pecadora. O fariseu está olhando e dizendo, é pecadora. Mas Jesus olha para ela e diz, mulher. Porque com Jesus é diferente, ele não aponta, ele não julga. Ô glória, só para quem crê, levanta a mão, abre a boca e dá um grito de glória. Essa mulher vai nos ensinar lições. Porque Jesus vai virar para ela e vai dizer, ei, Simão, está vendo a expressão? Pois bem, desde a hora que eu entrasse aqui, não pegasse água para lavar os meus, mas essa mulher, desde a hora que ela entrou, ela está regando os meus pés com as suas. Havia-se uma tradição que quando entrasse na casa de um judeu, automaticamente tinha que pegar uma bacia de água, assim como vai lavar os pés. Lembra João escrevendo no capítulo 13, que o próprio Cristo vai fazer isso? Pega uma bacia de água e vai lavar. Quando chega na vez de Pedro diz, não, o meu senhor sendo mestre não vai lavar. E Jesus olha e diz para ele, ei, se eu não lavar o teu pé, tu não tem pratos com? E aí ele vai olhar e vai dizer, Jesus, já que está lavando o pé, então lava a mão. Ei, Pedro, se quisesse tomar banho, tomasse banho na tua casa. Por quê? Porque aqui você vai ser limpo, é pela palavra. É pela palavra.
lembra de Abraão no capítulo 18? Quando ele recebe aqueles 3 homens, ele pega uma bacia de água e olha e diz: se me acho mestre da tua presença, não passa aqui antes que eu traga água para lavar os céus. Isso é um ato de se humilhar. Jesus entrou dentro daquela casa, não se curvaram para reconhecer, não se humilharam na presença dele. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: enquanto vocês estão apontando, julgando, criticando, ela está se humilhando nos meus. Por isso que Pedro escreveu no capítulo 5, versículo 6, dizendo que humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, para que o seu tempo o Senhor vos exalte, lançando sobre ele. O que é lançar? É jogar, é se derramar aos pés dele toda a vossa ansiedade. Por quê, pastor? Porque ele tem cuidado de vós. Quem se humilha, Deus guarda. Quem se humilha, Deus cuida. Quem se humilha, Deus protege. Quem se humilha, Deus levanta. Deus te trouxe aqui para te dizer: é tempo de se humilhar na minha presença. O ato daquela mulher, irmão, era um ato de se humilhar. E além de ela estar se humilhando aos pés de Jesus, ela estava regando. Está no texto. Ela estava regando. Irmão, você só vai regar aquilo que você... Aí, alguém aqui entendeu? Você só vai regar aquilo que você... Ou seja, ela tinha plantado aos pés de Jesus. E estava regando com as suas... Olhe para cá para você entender. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 56, o versículo 8. Senhor, registra as minhas aflições no teu livro e coloque as minhas lágrimas no teu odre. Sabe o que o salmista estava dizendo? O Senhor sabe de todas as coisas, tudo que eu tenho passado, mas as minhas lágrimas não é desperdiçada. Coloca no teu odre, Senhor. E diante de Deus ele tem um livro, está registrando todas as tuas aflições, e ele está dizendo: eu sei o que você tem passado, eu sei o que você tem vivido, e tem mais, as tuas lágrimas não têm sido desperdiçadas não, porque ele tem recebido as tuas lágrimas, ele tem colocado diante do Senhor, dentro daquela taça, as tuas lágrimas. Ei, irmão, isso é tão profético. Olha o que o salmista diz no Salmo de número, para mim não me errar aqui, Salmo de número 126, o verso 5. Olha o que o salmista diz: aquele que semeia em lágrimas colherá cânticos de ar. Ei, irmão, olha para cá para você entender. As tuas lágrimas é como semente. As tuas lágrimas é como semente. Tem mães que estão chorando por filhos aqui. Tem esposas que estão chorando pelos maridos aqui. E Deus está dizendo: as tuas lágrimas que tem derramado diante dos pés dele. Ele está dizendo: vai colher cânticos de alegria. Esta semente vai brotar. Esta semente vai germinar. Aí o salmista diz no Salmo de número 30, verso 5, dizendo: o choro pode durar a noite toda, mas uma hora acaba. Por quê? A alegria tem que chegar. A alegria tem que chegar. Deus te trouxe aqui para te dizer: você vai colher cânticos de alegria. Quem crê, levanta a mão, abre a boca, adore ele. Continue chorando aos pés do Senhor. Continue se humilhando aos pés do Senhor. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Simão, entraste na tua casa, não pegasse água para lavar os meus pés. Mas olha essa mulher, ela não tem parado de cessar de regar os meus pés com as suas lágrimas. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: Simão, está vendo tu essa mulher? Pois bem, eu entrei aqui, não me desse o ósculo. O que era o ósculo? Era um beijo. E pelo menos 3 tipos de beijos havia naquela época. O primeiro, beijo do profeta. Qual era o beijo do profeta? Beijava o profeta na mão, porque o profeta recebia do Senhor e entregava para o povo. Segundo tipo do beijo era o beijo do sacerdote. Quando o sacerdote chegava, você tinha que beijar no rosto. Sabe o que é isso? É sinal de igualdade. Porque diante do Senhor não tem o preto e não tem o branco. Diante do Senhor não tem o gordo e não tem o magro. Diante do Senhor não tem o alto e não tem o pequeno. Diante do Senhor não tem o rico e não tem o pobre. Diante do Senhor não tem o cara, não. Diante do Senhor todos nós somos iguais. Aqui o advogado tem que sentar com o servente de pedreiro, o juiz tem que ser, é tudo junto e misturado. Por quê?
diante do Senhor, irmão, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Terceiro tipo do beijo era o beijo do rei. Quando o rei entrasse, automaticamente as pessoas tinham que se encurvar e beijar os pés. Sabe que Jesus estava olhando para ele dizendo: ei, desde a hora que entrasse aqui, não me dá as costas. Mas essa mulher, desde a hora que entrou aqui, ela não para de beijar os meus. Era Jesus olhando para ele dizendo: ei, eu entrei aqui, você não me reconheceu como um profeta, ainda duvidou. Ele entrou aqui, ele olhando e dizendo: eu entrei aqui e não me reconhecesse como um sacerdote. Eu entrei aqui e não me reconhecesse como nada. Ou seja, desde a hora que Jesus entrou, nada tinha acontecido. Mas aquela mulher, ela não reconheceu só Jesus sendo um profeta, mas também sendo um sacerdote e sendo rei dos reis e senhor dos senhores. Eu tenho uma boa notícia: o quê? Aquele que é profeta está aqui, aquele que é sacerdote está aqui, aquele que é o rei dos reis, ele está aqui. Só quem crê adora. Terceiro, para nós encerrarmos por causa do horário, Jesus olhou para ele e disse: ei, não ungistes a minha cabeça com óleo. Mas essa mulher, desde a hora que entrou aqui, ela está ungindo os meus pés com unguento. João no capítulo 12 vai dizer que era tão cara, irmão, que quando ela arrancou o vaso de alabastro, tirou a tampa para jogar sobre Jesus, o cheiro exalou. Por quê? Porque ela está ensinando que diante de Jesus, um culto, para ser um culto, não pode faltar o quê? A unção. Sem unção não tem batismo com o Espírito Santo. Sem unção não tem manifestação do Espírito Santo. Sem unção não tem cura. Sem unção não tem libertação. Sem unção não tem salvação. A pessoa pode cantar bonito, a pessoa pode pregar bonito, mas se não tiver unção, é um culto seco, é um culto frio, nada acontece. Mas quando um culto tem unção, Isaías escreveu no capítulo 10, o versículo 25, dizendo que a unção é que despedaça todo jugo. O que é isso? Um culto que tem unção, tem a presença do Espírito de Deus. É um culto diferenciado. E ela sabe que para ser um culto diferenciado, irmão, não pode faltar o melhor que ela tem. Infelizmente as pessoas estão invertendo os cultos. Muitas igrejas que eu tenho pregado, as pessoas têm habitolado aquilo na cabeça da pessoa: vem porque Jesus vai te dar, vem porque Jesus vai fazer, vem por causa disso, vai te dar casa, vai te dar carro. Aí a pessoa vem para a igreja com o espírito do dá. Sabe o que ela dá para mim, Senhor, dá isso, dá aquilo. E Jesus fica olhando lá e diz: está mudando a liturgia do culto, porque aqui não é lugar de vir para receber, aqui é lugar de vir para oferecer. É vida, calabará. Que você tem oferecido para Ele. Mas pastor, eu não vou receber a consequência daquilo que você oferece. Tem gente que entrou aqui que não deu glória, que não deu aleluia, não ofereceu nada para Deus. Deus está dizendo: o culto é lugar de vir abrir o seu coração, oferecer o melhor, oferecer o melhor. Nós saímos das nossas casas enfrentando o frio, para quê? Para chegar aqui e ficar um olhando para cada outro. Não, nós chegamos aqui é para adorar, é para adorar. Quem não adora pregador não, não adora pastor não, não adora cantora não. Quem adora é aquele que é o único digno de toda honra, de toda glória. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Ofereça. Jesus vai olhar e vai encerrar aqui para minha esposa no quarto. Jesus vira para ela e diz: mulher, os teus muitos pecados são perdoados. Aí ó os fariseus.
Quem é esse? Quem ele está pensando que é? A perdoar pecados. Jesus já sabe de todas as coisas. Vira para ela e diz: amor. Era em todas as Bíblias tinha um A com acento. Tinha ou não tinha? Ó, Jesus virou para ela e disse: o quê? Irmão, esse A que é um A de destaque. Ai, meu Deus do céu. Era Jesus dizendo: ei, mulher, levanta a cabeça. O homem julgou, o homem apontou, o homem jogou a tua autoestima lá embaixo. Mas diante de Jesus, a mulher. Bom, olha para cá. Eu sei que tem palavras que doem mais do que um tapa, não é? Tem palavras que doem mais do que uma facada. Agora imagine o dia a dia dessa mulher, né? Pecadora. Sabe, irmão? Imagine como aquela mulher não estava. Mas Jesus vira para ela e diz: mulher. É Jesus te dizendo nessa noite que levanta a cabeça, mulher. Levanta essa autoestima. Palavras veio à tua direção, te machucou, te jogou para baixo, mas você veio aqui de Senhor, diante do Senhor eu vim para te adorar. Jesus está dizendo: mulher, a mulher vai-te em paz. Acaba por aí, não. Vai-te em paz. Aleluia, Jesus. Porque a tua fé. Peraí, além de Jesus transformar, mudar, olhar para ela, vai-te em paz. Peraí, por que vai mandar ela em paz? Porque só Jesus sabia a guerra diária que ela vivia. Teve mulheres que entrou aqui, irmão, que só Jesus sabe a guerra diária que você vive. É um leão que você tem que derrubar. É palavras todo dia que vem na tua direção afrontando. Mas Jesus está te despedindo hoje dizendo: mulher, vai-te em paz. O que é isso? Há um tempo de guerra, mas também há um tempo de paz. Esse tempo chega para a tua vida hoje. Ele está dizendo: vai-te em paz. Porque a fé te salvou. Além de ser transformada e em paz, ainda tem salvação. É para quem crê, levanta a mão para adorar. Glória a Deus. Fica de pé, por gentileza, com a permissão do nosso pastor. Olhe para cá, bem rápido. Vamos dar uma meditada aqui enquanto ela... Cadê o seu microfone? Pega rápido. Vamos meditar no texto aqui rapidinho. Nós vemos um escritor falando, porque falando estava escrevendo. Nós vemos um fariseu apontando, dizendo. Nós vemos Jesus falando, fazendo. O irmão ali entendeu, está ligado na fiação. Mas espera aí, me escute aqui, por gentileza, olhe para cá. Tenho 3 minutos para me encerrar. Alguém viu aqui essa mulher falando alguma coisa? Alguém aqui viu ela falando alguma coisa? Ela entrou naquele culto muda e saiu cá. Pega isso que é de graça. O que, pastor? As tuas atitudes fala mais do que palavras. Teve mulheres que entrou aqui que não falou nada e vai sair sem falar nada. Mas só de você ter uma atitude de enfrentar tudo isso e chegar aqui hoje, as tuas atitudes estão falando mais do que palavras. As tuas atitudes estão falando mais do que palavras. Aleluia, já foi cantada aqui como palavras. E o Senhor está dizendo: ei, o que eu tenho para você é algo diferenciado. Feche os teus olhos agora e coloque as mãos sobre o teu coração. Senhor Deus e Pai, pode soltar, meu pastor, por gentileza. Estamos aqui te agradecendo, Jesus, pela tua palavra que foi ministrada. Aqui estão os teus filhos e as tuas filhas, Senhor. Eu quero pedir para o Senhor, do alto dessa tribuna, Senhor, até o fundo da nave da igreja, aonde tem um coração aberto, aonde tem um coração machucado, aflito, toca. Quem começou a boa obra, porque eu creio, Senhor, na tua. o seu tempo e na É para quem crê, adora. Ele tudo cumprirá.
As palavras dele não passam na tua vida. houve, não haverá. As palavras dele não passam. Tu é filha. Então levanta essa cabeça, mulher. Ah, mulher. Jesus tem que estar aqui. O medo vem a todo instante. Jesus tem que estar aqui. Pra querer minha fé roubar, dizendo, você já tentou demais, agora pare de sonhar. E então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, eu preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Escuta. Ouvi O quê? a voz de Deus bradar. Você ouviu a voz dele nessa noite, Senhor? E dizendo, filho, O quê? espera um pouco. É só esperar. Que agora eu vou falar. Olha o que ele te diz nesta noite. Oh, aleluia. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso maior do que você. E o meu caminho é maior que o teu. Então levante a cabeça e volte a nossa. Deixa o diabo falar o que quiser. Ele não sabe o que porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel ele é Deus. Ele é fiel, é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus. Fiel é Deus que não falha, que não dá, mas sempre chega. Mas o céu passa na mas as palavras de Deus não passam na tua vida. Levanta a cabeça, mulher. Ele comanda basta hoje, avisando o que há de vir e vai contar na tua vida. Quantos canais, porque a palavra dele vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Você a sua vida e você vai cantar. só quem vai cantar. Quem começou a boa Ele é obra fiel. é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Mas os céus e passa a terra, suas palavras não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Mas os céus se passa a terra, suas palavras não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca